Inteligência espiritual amplia sua saúde mental? Como é que é isso? Como é que funciona isso, Van? Inteligência espiritual. Como é que é isso? Quer dizer que além de eu ser inteligente e uma pessoa proativa e uma pessoa dinâmica, assertiva na vida, eu ainda tenho que ter inteligência espiritual? Seria interessantíssimo se você tivesse sim, porque a inteligência espiritual ela engloba muito mais do que os nossos olhos conseguem ver. E eu não estou falando e não vou falar em momento nenhum sobre religião. Vou falar aqui com você, a nossa conversa e a nossa consciência de hoje vai para a espiritualidade, que é um conceito muito mais amplo, que é um conceito muito maior, que é um conceito muito mais abrangente. Polêmico, principalmente para as pessoas que não acreditam nessa concepção, mas totalmente real, verdadeiro e válido, e que a neurociência tem comprovado cada vez mais essa dinâmica. A inteligência espiritual, ela vem de um lugar onde você consegue identificar que a gente é mais do que o nosso corpo, a gente é mais do que a nossa mente, a gente é mais do que um complexo de átomos. E se você vai estudar física, você vai entender que o átomo concentra grande quantidade de energia, e é por isso que a gente está aqui nessa condensação física. E se você acredita no seu Wi-Fi, se você acredita na tecnologia que nos une hoje online, você sim acredita em energia. Principalmente porque você já, assim como eu, nasceu na época que existia energia elétrica. E quem explica a energia elétrica passando pelos cabos e pelos fios, além da estrutura química e física que compõe aqueles átomos em movimento? A inteligência espiritual, ela está abrangente nesse contexto. No contexto daquilo que os nossos olhos não veem, mas que hoje, graças à tecnologia e à ciência, muito mais se é estudado, direcionado e ampliado nesse conceito. A inteligência espiritual hoje é capaz de medir que o magnetismo existente nas nossas mãos consegue enviar através do Reiki, e o Reiki, pesquisa aí no Google Acadêmico ou na sua IA mais acessível, quantos estudos científicos já foram comprovados sobre o Reiki? O Reiki é uma técnica oriental onde, dentro da imposição das mãos, a gente consegue reorganizar os nossos sistemas de glândulas físicas. Nós temos 7 sistemas principais de glândulas físicas no nosso corpo, onde essas glândulas administram os nossos hormônios, administram os nossos órgãos vitais principais, e o Reiki consegue fazer esse reequilíbrio apenas com a magnetização das mãos. Quer você queira, quer não, isso é cada vez mais difundido, pesquisado e movimentado. E não tem nada a ver com misticismo, nem outras coisas que você pode aí colocar à sua frente. Existe a observação, e vou tentar aqui ser a mais técnica possível, porque eu tenho os meus dogmas e os meus paradigmas relacionados a isso, a questão espiritual. E eu não quero conscientizar você daquilo que eu acredito, mas eu quero conscientizar você dessa parte que realmente existe e que realmente tem sido cada vez mais estudada, difundida e pesquisada. Tem alguns médicos que já ancoram, e quando eu fiz a minha pós de neurociência, eu assisti aulas de médicos que defendiam essa concepção da inteligência espiritual,
principalmente por estudarem os pacientes no campo paliativo. Eu me lembro muito do professor Lucas, que ele atua no setor médico de paliativos, e agora me foge o sobrenome dele, mas é no Rio Grande do Sul. E ele estuda há muitos anos os pacientes, principalmente que têm processos desafiadores no aspecto do Alzheimer. E tanto o uso de orações, tanto o uso da presença familiar com esses pacientes, e quando a gente está falando de paliativo, são aqueles pacientes que, pela medicina, já não retornam mais. Eles já estão num caminho onde não se espera nada além de um milagre. É esse o conceito mais popular que a gente pode definir aí sobre o cuidado paliativo. E ele estuda a interferência tanto da fé, através da oração, quanto da presença humana e familiar junto desses pacientes, quanto da música. E aí, como é que você explica que a música, que é algo que o nosso corpo ou ouve ou sente as vibrações musicais, afetam significativamente esses pacientes em complexo estado de Alzheimer? Os estudos têm sido cada vez mais aprofundados nesse sentido. Então, antes de você jogar muitas pedras, quando você ouve esse termo espiritual, para conotar esse termo como algo muito distante, ou muito fantasioso, ou muito diferente da nossa realidade, espiritual é tudo aquilo que envolve o espírito. E eu acredito piamente que nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana para crescimento, desenvolvimento e evolução. E cabe a nós, dentro dessa nossa espiritualidade, essa conexão onde nós somos parte de uma fonte que gera essa energia primordial, essa energia essencial, que cria tudo o que você consegue ver. É a mesma energia que cria a rocha na montanha, a água no mar, as folhagens nas plantas, o ar que a gente respira, e que também cria o nosso corpo, e que também cria o dia e a noite, que também cria os planetas, que também cria as galáxias, que também cria os universos, e por aí vai. E eu não quero me aprofundar muito para não deixar você com medo de assistir o vídeo, porque na verdade eu quero que você reflita sobre o seu campo de consciência espiritual. Até onde o seu campo de consciência espiritual tem ampliado a sua saúde mental? Porque sim, ele amplia. A emoção é algo que você não vê. Você não vê o medo, você não vê a raiva, você não vê a tristeza, mas você sente. E o que é que te faz sentir? Você não vê alegria. Se eu perguntar para você o que que é alegria na sua vida, você pode me dizer. Quando eu chego em casa e meu cachorro me recepciona. Quando eu brinco com os meus filhos. Quando eu converso com os meus netos. Isso para mim é alegria. Mas o que que move essa alegria dentro de você? Se não o seu espírito? Como é que você sabe que você ama seu marido, que você ama a sua esposa? Como é que você sabe que você ama o seu trabalho ou odeia o seu trabalho? Você sente, você não vê a emoção. Como é que você sabe que você está com vergonha de falar aqui na rede social sobre aquilo que você tem interesse de falar? Você não sabe, mas você sente. Então, a inteligência espiritual passa por essa consciência emocional. E é exatamente esse o ponto que eu quero que você reflita. Como é que você fica com raiva das pessoas? Como é que você se estressa no trânsito de São Paulo?
Se você não está vendo o que é o estresse, o que é a raiva, mas você sente. Como é que você fica quando você chega na praia e você se depara com aquele mar infinito que seu olho perde a linha do horizonte? O que que você sente ali diante do mar? Medo, porque você não sabe nadar? Alegria, porque você está de férias? É sobre isso. A inteligência espiritual, ela está muito mais presente na sua vida, movimentando a tua saúde mental do que qualquer outra coisa. E antes de qualquer conceito religioso, porque religião é outra coisa, é outro departamento. E a falta de religião também é um outro departamento. E a crença ou não crença em Deus é outro departamento. Mas você precisa começar a pensar que existe sim essa inteligência espiritual e ela influencia diretamente a sua saúde mental, e graças à neurociência e a um médico que eu sou muito fã e eu estudo há bastante tempo, o Joe Dispenza, ele tem feito comprovações científicas incríveis a respeito dessa inteligência espiritual. Se você gosta de ler, assim como eu, leia o livro Como se tornar sobrenatural, que é do Dr. Joe Dispenza. Pode explodir sua cabeça, porque se você nunca parou para pensar sobre isso, ou se você nunca se interessou por esse tema, ou achou que esse tema era bruxaria, era misticismo, era uma coisa muito fora da sua realidade, então eu estou trazendo para você que não. Dr. Joe Dispenza é um médico renomado norte-americano que tem lotado estádios, ginásios e lugares paradisíacos fazendo meditação. E 1% da população do planeta Terra que já consegue meditar tem a capacidade de alterar a consciência de muitos milhares de pessoas que nunca experimentaram por isso, graças à inteligência espiritual. E quando você acha que os monges lá nos mosteiros, dedicados à meditação, as freiras nas clausuras, os frades nos mosteiros também clausurados, só meditando, que eles não fazem nada, saiba que muito da consciência do planeta depende dessas pessoas que meditam do início ao fim do dia, criando uma consciência nova para a nossa realidade. Eles são capazes de muitas mudanças. Eu poderia falar aqui de diversas experiências que dão certo nesse aspecto da inteligência espiritual, mas aí a gente se estenderia para mais de, sei lá, eu quantas horas de vídeo, e não é esse o meu intuito hoje. Meu intuito é só te dar esse despertar, esse clarear de que você precisa se abrir para essa consciência espiritual que você também tem e que afeta diretamente a tua saúde física, mental e emocional. E se você gostou desse vídeo e gostou desse nosso conteúdo, eu vou pedir a imensa gentileza para você compartilhar com a tua rede de contatos, para você se inscrever no canal, se esse foi o primeiro vídeo que você assistiu, para fortalecer o elo da nossa comunidade, para me acessar aí através dos links na descrição desse vídeo, seja para marcar tua sessão de diagnóstico, seja para entrar na mentoria 3, seja para fazer uma sessão de terapia comigo e aumentar e ampliar a tua inteligência espiritual. Fica aqui o meu convite, deixo para você o meu abraço, meu grande beijo e até o nosso próximo vídeo.